Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero trazer uma mensagem nessa noite, breve, mas ela venha cair no nosso coração. Essa mensagem, o Senhor me deu uma terça-feira aqui, e eu fui motivado a ir digitar essa mensagem, porque o Senhor estava falando muito forte ao meu coração, acerca dos que desanimam na fé, acerca dos que param, dos que retrocedem, né? E assim, a nossa motivação, ela não é realmente, não pode ser as pessoas, a nossa motivação não pode ser as coisas naturais, ainda que a presença de Deus ocasiona uma transformação na nossa vida, na sua vida, no seu casamento, ou no seu trabalho, porque você está buscando virtudes de Deus, e tem a bênção de Deus. Porém, a nossa motivação não pode ser somente essa, muito mais para nós, uma noite de ceia, um dia que nós pensamos no sacrifício da cruz de Cristo. Por quê? O sangue e o corpo de Cristo, do próprio Deus que se encarnou, se fez carne, habitou entre nós e se entregou naquela cruz, o próprio sangue e o corpo dele não pode ser tratado de uma forma tão simples, sabe? Só por causa de coisas que nós vamos usar durante essa vida ou durante alguns anos, sabe? Não pode se resumir nisso, algo mais profundo da parte de Deus, né? E o tema dessa mensagem é a motivação da fé. Qual é a motivação da nossa fé? O que nos motiva? O que me motiva? Se você perguntasse para mim assim, pastor, o que te motiva? É porque o Senhor tem feito coisas na sua família? Isso, claro, isso agrega, isso completa. O Senhor, Ele abençoa em coisas visíveis para a gente realmente estar andando em motivação, em alegria com Ele. Mas a grande motivação para nós deve ser a salvação, sabia? Salvação deve ser a maior motivação. E eu quero aprofundar um pouco nisso. Eu quero que nós vamos ter hoje um versículo-chave, que quem vai ministrar lá na célula, tem um versículo-chave, que está lá em Lucas capítulo 19, versículo 10. Esse é o versículo-chave, mas nós vamos usar um texto base como apoio para esse versículo-chave. Mas o versículo-chave o versículo-chave é só para destravar, tá bom? Olha lá. Então a chave vai entrar agora em nós e vai abrir o nosso entendimento. Diz assim, lá em Lucas 19, 10, diz assim, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Para isso o Senhor veio. Um dia estava perdido, Ele veio para nos buscar, para me buscar você e te salvar. Veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o versículo-chave. Texto base, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Um texto muito conhecido, mas sempre que nós falamos esse texto, de Atos 16, nós elucidamos a parte de que Paulo e Silas estavam ali na prisão, eles foram açoitados, bateram muito em Paulo, bateram muito em Silas, porque eles destruíram um negócio que estava acontecendo de uma mulher que adivinhava as coisas, e ela vem a se converter, e aí aquilo acabou, desbaratou toda aquela farsa. E aí elas falaram, olha, eles estão ali com blasfêmias, dizendo que da lei de Deus, de Moisés, e aí os soldados romanos vão e açoitam e prendem Paulo e Silas e lançam-os na prisão. E aí nós sempre elucidamos muito a parte que eles louvam lá na célula, e um grande terremoto acontece. Não é isso? Quantos conhecem essa passagem? O grande terremoto acontece, os cárceres se abrem, isso é fantástico, é tremendo, mas eu quero ir para uma outra parte desse texto que me chamou muita atenção, lá em Atos 16, 22, amém? Nós vamos fazer a leitura para que você possa entender. Vamos ler na NVI mesmo? Isso. Atos 16, 22. Deixa eu só abrir aqui. Diz assim, meus irmãos, a multidão ajuntou-se, isso aqui, já o que estava acontecendo ali quando Paulo e Silas chegam até aquele lugar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus.
Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos que estavam ali se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz. O que o carcereiro pediu, irmãos? Luz. E a verdadeira luz entrou. Entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha que interessante. Olha que vira-volta, né? Eles lhe responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Vamos repetir isso? Creiam no Senhor, diga assim: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Amém. Só até aí. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro, vamos ler até o versículo 40, tá? O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas fossem libertos. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, aos quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Então, nós lemos esse texto de Atos 16, 22, que houve um grande mover, amém? Um grande mover da parte de Deus na vida desse carcereiro. E o ponto que eu quero pegar é justamente a vida desse carcereiro. Paulo e Silas estavam ali sendo enviados pelo Senhor para fazer a obra, para levar a mensagem, e foi preso injustamente. E isso é fato. Porém, o que é interessante é que o grande terremoto ele tinha um propósito naquele lugar. O propósito era a salvação daquele carcereiro, daqueles presos e das famílias daqueles presos. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes nós somos encarcerados, às vezes como servo de Deus, às vezes passamos por situações de prisão, mas porque o Senhor tem um objetivo. Ele teve um objetivo com Paulo e com Silas, que era a salvação desses homens. Lembra que nós vimos aqui: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. Esse é o propósito de Deus, buscar e salvar os que estavam perdidos. Quantos querem ser salvos pelo Senhor? Quantos querem ser levados com Ele nas alturas? Eu quero, irmãos. Isso não podemos deixar de falar na ceia. Não podemos negligenciar o ponto principal da igreja, que é a salvação de almas. É a tua salvação e a salvação daqueles ao qual estão ao seu redor. Eu hoje li uma frase que muito mexeu com o meu coração. Na verdade, eu venho lendo algumas frases de Spurgeon. Ele diz assim: aqueles a quem Cristo veio salvar não tem nada de bom que coopere para a sua salvação. E Cristo não olha para eles a fim de encontrar alguma coisa que seja boa neles. Eu ouso dizer que o único requisito para a limpeza é a imundície ou a sujeira. E o único requisito para ter um Salvador era estar perdido. Olha aqui a frase de um desses homens de Deus da antiguidade, Spurgeon, que diz que o Senhor ele não procura nada em nós para nos salvar, sabia? Porque nós não temos, mas o que nós precisamos para ser salvo? Quem precisa de limpeza?
Quem está sujo, é o que Spurgeon está dizendo. E isso me trouxe a pensar do quão precioso é a salvação. Do quão maravilhoso e sustentável é pisar os pés da nossa fé na salvação. Quantos concordam comigo? Diga amém. Irmão, é algo precioso os irmãos virem aqui louvar ao Senhor, cientes de que estão contribuindo para a salvação de pessoas. Saber que você para um momento da sua vida, ou que você entrega dias devocionais, que você jejua, que você ora, e que você busca o Senhor, e você está cooperando com a salvação de almas. A tua fé ela está sendo colocada em uma estrutura forte. Agora, quando nós vamos fazer qualquer coisa para o Senhor que está fora da salvação, quando a motivação ela está errada, contrária, aí nós nos entristecemos e enfadamos. Por quê? Porque realmente o propósito de Deus não se cumpre. Né? Às vezes nós ficamos chateados, tristes, mas entenda uma coisa, se a salvação chegou, irmão, se está chegando na tua casa, glorifique o nome do Senhor e exalte a Ele com todo o teu coração. E então existe um combustível motivador para o cristão, e esse motivo é a salvação, é o que nos motiva, irmão, lutar, é o que nos motiva crer no encontro, convidar vidas, fazer as células, sabe? Abrir a porta das nossas casas, sabe? O que nos motiva é a salvação de almas, mudar o nosso interior, clamando, orando. Você só encontra mudança quando você ora, quando você fala com Deus e fala quem você é para Deus. Fala, Senhor, eu estou cansado de ser assim, eu estou cansado de responder mal à minha família, estou cansado de ser grosso com os outros, estou cansado de andar em pecado. Quando você fala isso, algo começa a acontecer, porque o Senhor começa a cooperar, amém? Então, o combustível motivador é a salvação, né? A chama que nos mantém ardente é a salvação, a chama que nos mantém de pé, a força motriz da igreja, o propósito de querermos conquistar algo é por conta da salvação das pessoas, sabia? E muito me alegra saber que nós projetamos 3 encontros, e esse encontro já estamos com mais de 75 pessoas na equipe, já estamos, né, isso é consolidação, já estamos com mais de 20, eu não sei, talvez 30 encontristas aí, por isso que eu falo, faça a sua inscrição, quanto antes, temos o link. Mas sabe por quê? Porque nós estamos lutando pelo maior propósito, irmão. O propósito ao qual moveu o universo, como o Guilherme ministrou aqui quinta-feira. O propósito de Deus ter criado tudo era só justamente para ter relação com o homem, para salvar o homem. O Senhor, Ele tem anseio, sabia? Pela tua presença, por você. Ele tem anseio em salvar. Ele tem anseio por salvar o pecador. Ele abomina o pecado, mas Ele ama, Ele anseia. Então, a chama que nos mantém, a chama que arde em nós é a salvação. A chama que deve manter acesa a tua vida espiritual é a salvação. Agora, muitas vezes, ninguém fica chateado porque, de repente, ele... eu estou tão chateado porque eu não consegui salvar. É poucos casos. Não consegui salvar a pessoa, não consegui... Alguns ficam tristes. Mas muitas das nossas chateações são por coisas fúteis. Não estão relacionadas à salvação, onde nós deveríamos focar. Você sabe que eu estava conversando com o Hamilton, acho que o Hamilton está lá atrás, e os irmãos estavam numa reunião, e a conversa deles não era quanto eles estavam ganhando, quantas horas, quanto eles ganhavam de salário, que carro eles iam comprar, onde eles iam morar. A conversa desses homens de Deus não estava pautado qual viagem ele ia fazer internacional, se ele ia se formar seus filhos nas melhores escolas, não. A alegria deles era porque vidas estavam sendo salvas por intermédio da obra de Deus, por intermédio da vida deles. E sabe, irmãos, isso nos motiva muito, porque esse deve ser a força do cristão, né? Aqui, o que o Senhor fez aqui? Uniu, né? Uniu muitas pessoas no mesmo propósito, e esse propósito é a salvação. Então, uns cuidam do pão, uns cuidam da mesa, uns cuidam do louvor, uns cuidam da oração, cada um cuidando do seu setor, todos olhando para a salvação. Amém? Todos impulsionados por essa força que é a salvação. A salvação é a nossa força, irmão. Eu fico tão feliz de saber que estou salvo, né? Tenho convicção. Você tem convicção que está salvo. Certeza ninguém tem. Convicção é diferente de certeza. Por que você tem convicção? Porque você está buscando.
pastor Marcos falou isso bem ontem aqui no Conexão Radicais. Certeza ninguém tem, mas convicção de que está no caminho certo. Convicção, sabe por quê? Porque a Escritura está falando e eu estou me amoldando ao padrão da Escritura. Eu estou colocando a minha vida no padrão da Escritura. Então eu estou tendo convicção, eu estou convicto, né? Paulo, ele relata muito isso. Então, esse é o nosso maior prêmio e também impulso, o impulso que precisamos para continuar firmes até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E existem dois princípios muito importantes da salvação, para que fiquemos motivados e avivados através disso, sabe? Eu vejo a motivação, às vezes, dos líderes do Ministério Infantil. Talvez muitos estão aqui hoje, não estão em aula lá. Não desanima. Você está contribuindo para a salvação das crianças. Você está contribuindo para a salvação de famílias. Tá, meu irmão? Não tire os olhos da salvação. Não tire os olhos de Cristo. Não desanime. O diabo, ele faz todo o trabalho para nós desanimarmos, né? Colocando mentiras, colocando você contra seu líder, contra o seu irmão. Para quê? Só para te tirar o seu foco da salvação. Não tire. O foco é a salvação eterna, o foco é o Senhor. Então são dois ângulos que andam juntos para que haja salvação sobre a terra e se cumpra o propósito de Deus, o propósito que Deus estabeleceu. Paulo tinha os pés firmados muito nisso, irmãos. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era o propósito dele. Independente se estava numa prisão, independente se estava açoitado. Ô, Silas, nós não estamos fazendo nada, estamos sofrendo aqui, o sangue está descendo pelo chão, nós estamos amarrados nesse tronco. Mas nós somos salvos, Silas, não temos motivo para glorificar o Senhor. Olha a motivação de Paulo. Silas, nós temos motivação, nós estamos salvos. Aí talvez algum preso estava lá, jogado lá, maltrapilho pelo canto, falou assim, vocês devem ser loucos, daqui a pouco vocês vão morrer aqui de uma doença grave. Ainda que morramos aqui, a nossa salvação está garantida na eternidade. Então, o cristão, ele vive nisso, e Paulo, ele tinha isso muito bem fundamentado, ao ponto de ir numa situação tão adversa, irmãos, uma situação tão contrária, ele ainda foi um instrumento de Deus. E isso me fez pensar em dois pontos, em dois ângulos, que eu quero que você pense também. Porque às vezes, nós estamos numa geração, a realidade é essa, né? É todo mundo de olho no próprio umbigo, é todo mundo de olho no seu próprio trabalho, no que você quer conquistar, nos seus sonhos. Né? E o mundo é um atropelo. Por que é tão cansativo viver em São Paulo? Em São Paulo é pior ainda, né? Quando eu digo São Paulo, não só estado, a grande São Paulo. Porque as pessoas são assim, elas são ativadas nisso. Passa à frente de alguém com um carro, corta uma fila, ou faz um pedido na frente de alguém. Pode ser numa pizzaria até depois do culto. E você vê realmente se as pessoas, como que as pessoas estão. Então, é um individualismo. Mas Paulo não estava assim, ele foi lá e foi um instrumento de Deus na vida daquele carcereiro. Eu queria que você pensasse na história desses homens que nós lemos aqui, né? Então, são dois ângulos que andam juntos para que haja salvação sobre a terra e com o propósito que Deus estabeleceu. A primeira delas é a salvação de si mesmo ou de si próprio, a sua salvação. Esse é o primeiro ângulo que você tem que olhar, sabe? Os seus olhos têm que estar nisso. Qual o olhar que eu tenho que ter para isso, pastor? Ninguém pode se salvar sozinho, sabia? Dependemos principalmente do Senhor Jesus Cristo e de alguém que nos apresente e fale dessa salvação para nós. Então, nós precisamos olhar para isso. Deus foi bondoso comigo, usou alguém e hoje eu recebi a salvação. Quantos são salvos no Senhor aí? Diga glória a Deus, fala obrigado, Senhor Jesus. Então, precisamos disso. Porém, onde está a motivação dentro desse ângulo, pastor? Onde está essa motivação em mim mesmo? Porque às vezes eu olho para mim e eu não vejo nada. Se eu olhar para mim mesmo, irmão, vou falar a realidade para você. Eu também desanimaria. Talvez nós não temos motivo para ser felizes, mas nós temos algo dentro de nós, que se chama o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo dele. E a salvação está em nós. Então, há motivos para nós nos alegrarmos. E você precisa entender isso numa noite de ceia. Para que o seu ângulo de olhar mude. Você pare de olhar para você com um olhar negativo também. Passar a olhar com o olhar que Deus olha para você. Qual o olhar que Deus olha? Então, você precisa saber de algumas coisas importantes. Do que você foi comprado? Eu vou fazer perguntas para vocês, vocês vão pensar aí. Porque a melhor maneira de consolidar algo dentro de nós é pensando, sabia?
Do que você foi comprado? Essa é a primeira pergunta. O Senhor nos comprou. Comprou não, com o sangue precioso dele. Amém? Da morte nós somos comprados. Estamos direcionados à morte. Para onde você está destinado? Vida ou morte? Então você fala, eu estou destinado para a vida. Estou destinado para avançar. Estou destinado para, ainda que aconteça tudo de percalço, eu estou destinado à vida. É a vida eterna, não é qualquer vida. E a vida eterna é em Cristo Jesus. Não é a vida eterna perdido, é uma vida eterna em Cristo Jesus. Então, você está perto do Senhor. Eu quero perguntar para você, você está perto do Senhor ou longe por toda a eternidade? Você está perto, quem está buscando está perto. Do que você foi resgatado. Pense nisso, falei, eu fui resgatado. Nos seus piores dias, lembre-se disso. Você foi resgatado por um alto preço, por um alto sangue. Você não poderia pagar. Seu dinheiro, sua sabedoria, sua família, as crenças não poderiam pagar. Mas Jesus pagou por todos os seus pecados. Então você foi resgatado dessa morte, da ira de Deus. Você foi resgatado. Então tem motivo de sobra, amém ou não? Para você, sabe, olhar para esse ângulo de salvação e falar, eu estou salvo em Cristo Jesus, eu tenho um motivo de ser feliz, eu tenho um motivo de lutar, eu tenho um motivo de lutar pela minha vida, de não desistir, eu tenho um motivo de sobra para não andar deprimido, doente, porque o Senhor me salvou. E a palavra de Deus diz que Ele veio justamente para aqueles que estavam perdidos, para buscar os que estavam perdidos e salvar os que estavam perdidos. Nós lemos no versículo-chave. Então destrava com o versículo-chave aí. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quantos estavam perdidos aqui? Eu também estava perdido, mas Ele nos salvou. Amém, meus irmãos? Aleluia. Agora, para onde você foi lançado? Lá em Colossenses 1,13 diz assim. Pode pôr na linguagem de hoje. Colossenses 1,13. Ele, quem é Ele? Diga, Jesus. O Senhor Jesus, Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Isso é motivo de nos alegrarmos, irmãos? Amém ou não? É motivo de amanhã você acordar, poxa, eu tenho um Salvador. Eu estou salvo no Senhor. Eu estou regozijando porque o meu Redentor vive. Sabe por que eu falo isso? Porque eu recebi uma notícia não muito agradável acerca da minha saúde essa semana. Não muito boa. Uma notícia ruim. Mas ao mesmo tempo eu parei, falei para o pastor, falei assim, Senhor, o Senhor quer me ensinar alguma coisa? Então que seja feita a tua vontade. Ao mesmo tempo aquela tristeza foi sendo transformada em alegria. E sabe o que me trouxe segurança, pastor? Como o processo que a Margarete está passando? Os nossos pés estão firmes na salvação em Cristo Jesus. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Mas os meus pés, eu tenho que fazer a minha parte. Se eu quero saúde, eu tenho que fazer a minha parte. Não é verdade? Então você recebeu algum tipo de diagnóstico, está com um problema na família, entenda, você está salvo, garantido em Cristo. E aquele que te salvou é aquele que vem no meio do mar na tempestade, como nós ministramos semana passada. É aquele que vem andando para resgatar você com a mão direita. Talvez você se esqueceu da palavra que foi ministrada, mas eu estou aqui para te lembrar que o Senhor nunca se esqueceu de você. Ele não se esquece daqueles a quem Ele ama, e Ele ama. A Bíblia diz assim, aquele que não poupou o seu Filho, o próprio Deus Todo-Poderoso, não dará com Ele, através dele, para a nós todas as coisas. O Senhor, Ele... A salvação, ela traz essa segurança, irmãos. E a segurança traz um combustível, sabe por quê? Eu olhei e falei assim, uma pessoa salva não pode andar em enfermidade. O que eu posso fazer, Senhor, da minha parte? O Senhor falou assim, ore, busque, lute, que a minha parte é garantida. Isso é só um alerta. Então, muitas vezes, irmãos, nós ficamos atormentados, nervosos, ansiosos, preocupados, porque tiramos os nossos olhos da salvação eterna. E eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, feche seus olhos e fale assim, Senhor, eu quero olhar para a minha vida, o meu coração, eu estou salvo. Senhor, são tantos sonhos, às vezes, tantas preocupações, tantos anseios. Eu vejo na vida dos jovens, irmãos. Eu vejo na vida, sabe, daqueles que estão em relacionamento, tantos sonhos, tantos objetivos. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Os teus olhos, a tua segurança, o ângulo que você deve olhar é o ângulo de que você está salvo. E se você está salvo,
Creia no Senhor, porque Ele está fazendo uma coisa nova. Ele está fazendo coisas novas sobre a tua vida. Então não desanime. O que nos faz continuar, mesmo sem frutos às vezes, sem números às vezes. Ontem estávamos ouvindo aqui o Bispo Marcos, ele falando, desde garotinho, eu com 12 anos, sendo evangelista e tal, né? E ele falou assim, nunca, irmãos, eu vou abandonar aquilo que o Senhor me chamou. Eu tenho uma vocação em Deus. E a nossa vocação, ela veio através da salvação. Ele nos salvou, amém? Quantos podem dizer isso? Ele nos salvou, Ele te salvou, Ele te redimiu da culpa, Ele te redimiu do mal, amém? Esse é o primeiro ângulo. Olhe para você no sentido de salvação, não como você sentindo uma estrela, irmão. Olhe pela salvação, porque sem ela nós estamos destruídos, amém? Olhe para você como alguém que foi salvo, resgatado e comprado, amém? Então estamos guardados, amém ou não? Estamos guardados no Senhor. Segundo ângulo que nós devemos olhar, que muitos não olham, porque o segundo ângulo faz nós olharmos para o primeiro. Quando nós olhamos para nós, ficamos só olhando para nós, a minha salvação, o meu problema. E agradecer quem trouxe água, obrigado. Quando nós olhamos só para nós, para a nossa salvação também há um problema, então tem que ser dois ângulos. Quando nós ficamos olhando só para nós, realmente eu estou salvo, os outros tudo bem. Sabe o que vai acontecendo? Vai acontecendo um problema de paralisia espiritual. Quando nós ficamos olhando somente, eu estou salvo, está tudo muito bem, nós caímos no erro de como Jesus ministrou certa vez uma parábola dizendo assim, que um homem muito rico enriquecia cada vez mais e construiu um grande depósito, e encheu aquele depósito. Mas encheu, ele falou, vou construir um maior, construiu um depósito maior e começou a guardar coisas. Então o problema de nós olharmos só para o ângulo, o nosso ângulo interno, é que nós esquecemos do outro ângulo que também é principal. E aí esse homem guardando coisas, e aí ele fala, agora sim, estou tranquilo. Agora eu posso descansar, porque eu tenho de sobra o resto da minha vida. Aí o Senhor Jesus diz assim na parábola, triste, pobre, ignorante homem que você é, se pedirem a tua alma hoje, o que você vai fazer com todos esses bens, com tudo isso que você conquistou? Então olhar para si só também tem um problema, mas eu louvo a Deus que somos igreja, amém? Quantos são igreja aqui? Porque a igreja faz a gente olhar no outro ângulo, que é o segundo ponto, é a salvação dos outros. O primeiro ângulo é a nossa, ângulo de motivação de fé, de fortalecimento de fé, mas o segundo é a motivação, é o fortalecimento, é olhar para os outros, é olhar para o outro, tire o olhar de você, irmãos. Então, será que realmente você ou eu precisamos nos preocupar com a salvação dos outros? Por que de repente me preocupar com isso? Será mesmo que tenho parte nessa obra? Essas são as dúvidas que vêm. Será mesmo, pastor? Para onde a humanidade está caminhando? Essa é a pergunta que eu te faço. Outra pergunta que podemos fazer, tem como fazer alguma coisa? Eu escrevi aqui, somente através do Evangelho nós podemos salvar o outro. Somente através da palavra nós podemos salvar alguém. Somente através do Evangelho. Então nós temos parte sim. E eu vou dizer para você que olhar para o outro, de ir para o encontro, irmãos. Ir lá, pagar também, que a equipe paga. Doar o tempo. Eu fico praticamente 2 meses, assim, a equipe também, mas na igreja, focado, as reuniões, a organização do encontro. Mas, sabe, vale muito a pena porque nos faz lembrar da nossa salvação. Faz a gente voltar de onde nós caímos. Nós vemos pessoas chegando e aquelas pessoas. Por isso que a igreja ela foi chamada para fora. A igreja está na missão centrípeta e não centrífuga, como era a nação de Israel. Como uma máquina de lavar, rodando em si mesmo. Não, ela foi chamada para sair para fora. E o encontro ela nos faz sair para fora. O sair para fora da igreja, o evangelismo da igreja. E é muito bacana porque quando eu olho lá, eu vejo as pessoas que eu vou orar por elas, às vezes por problemas de vício no álcool, vício nas drogas. Quando eu vou discipular pessoas com problema no casamento, eu me lembro do meu, de onde o Senhor me tirou. E aí me faz olhar com um olhar de compaixão novamente, falar assim, oh Deus, obrigado porque o Senhor me trouxe aqui, me fez lembrar. Porque a nossa alma, lembre-se, ela está corrompida, a sua alma está corrompida. Pastor, é que eu não sinto de ir, eu não sinto de convidar as pessoas, não sinto de ir para a equipe, irmão. Você está perdendo a grande oportunidade de fortalecer e se motivar mais a salvação em Cristo que está na sua vida. Você está olhando assim, com o sentimento, você está dando vazão a uma alma corrompida.
Não olhe para a sua alma corrompida. Estenda a mão, irmão. Você vai ver que as pessoas precisam de você. Então, se eu realmente, pastor, me preocupar com a salvação dos outros, que mudança isso pode causar? Grandes mudanças sociais, grandes mudanças educacionais, porque o nosso sonho, é o sonho do nosso pastor Ivaldo, irmão, eu sonho os sonhos ministeriais junto com o nosso pastor. É o sonho de escolas mesmo cristãs, é o sonho de realmente salgando a terra, enquanto não se cumpre a vinda do Senhor. Com isso nós cumprimos o propósito social, com isso nós cumprimos, irmãos, nós tiramos pessoas de rua, nós levamos esperança a famílias que estão destruídas, leva reconciliação a casamentos. Você não sabe qual é um trauma de uma criança quando os pais são separados. Eu sei porque eu vim desse contexto social. Até hoje eu luto com problemas na alma, como foi ministrado aqui no encontro, na reunião sobre alma, e muitas coisas serviu para mim, irmão. Mas por quê? Por causa de um trauma familiar. Agora a igreja, ela luta, irmão, para manter o casamento ali, ó, firmado, levar as pessoas para falar, não separa não, tem um encontro com Deus chegando aí, você vai. E Deus vai lá e restaura um casamento. Sabe o que acontece? Uma geração está sendo transformada, pessoas estão sendo tocadas. Agora nós ficamos só pensando em nós. Nós não vivemos a vida da igreja. Nós não vivemos, nós não motivamos. E aí o desânimo vem. Eu sempre falo, quer estar animado? Ande como igreja. Viva. Participe, ainda que você fique chateado com algumas coisas, que vai ficar mesmo, mas isso é de menos, irmão. A salvação, ela é superior, amém? As coisas materiais, naturais, problema de arrumação, de alguma coisinha, alguma coisa que acontece, isso é secundário, isso nós vamos alinhando, vamos conversando, insista, porque a salvação é uma base para nós, amém? Romanos 10, 14, 15, para mim finalizar aqui. Não quero me estender, eu quero só que você pense na salvação. E às vezes é muito vago. Aí você vem aqui, eu falo para você, Deus vai mudar a tua história, sustenta, mas não tem uma base. Então hoje eu estou falando para você que você é justificado, amém? Não? Quantos são justificados em Cristo Jesus? Estou falando para você que o Senhor, Ele é o teu Redentor, você é justificado, você foi remido. Eu estou dizendo para você aqui nessa mensagem, que o total plano de salvação sobre a tua vida. E você deve se alegrar nisso e manter-se crendo nisso, porque lá em Atos 16, o que Paulo disse lá? Não coloca não, pode deixar Romanos 10 aí. Atos 16, ele fala assim, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor, continue crendo. Aquele carcereiro foi transformado, irmãos, porque alguém não pensava só nele. Houve uma transformação naquela cidade. Acho que ali, a partir desse momento aqui, uma célula dentro de casas começaram, porque eles foram se reunir lá e se alimentaram. A Bíblia diz que eles comiam com alegria. Na célula é uma comelança com alegria. E aí, ali nasceu uma célula, consequentemente uma igreja. Consequentemente, enviaram missionários. Consequentemente, ali se propagou o evangelho. Por quê? E é o nosso sonho. É a nossa vida para esse bairro. É a nossa vida para as cidades vizinhas, para o bairro onde você mora. Esse é o teu sonho, a salvação. Todo dia que você acordar, ore pelo teu vizinho da direita, ore pelo teu vizinho da esquerda, ore pelo teu vizinho da frente, ore pelo teu vizinho de trás. Fala, um dia vai ter célula na casa dele, na minha casa, na casa de lá do irmão, e um dia essa rua vai ser tomada só de crente. Eu achei um fato interessante, nós vamos ler Romanos 10, que lá no Monte Sião, né, onde a célula Maranata está, que é a casa da nossa querida irmã Flor, lá foi proclamado que todos quem fosse comprar terreno, só crente podia comprar, não é isso? Aí depois entraram mas o Senhor já consagrou o lugar, né? E Deus está operando lá. Então nós precisamos declarar que o Senhor é Senhor dessa nação. Amém, meus irmãos? O Senhor é Senhor da tua casa, da tua família. Romanos 10, versículo 14. Isso? Vamos lá. Como, porém, invocarão... É isso? Vamos ler aqui, eu vou ler nessa... Não, põe na corrigida, por favor. Põe na corrigida. Melhor. Olha lá. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Versículo 15. Nós vamos ler até 14 e 15. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas.
quão formoso é os seus pés quando você se preocupa com a salvação do irmão. Quando você se preocupa com você, mas também do irmão. A Bíblia te chama de pés formosos. Você anda bonito, na presença do Senhor. E essa passagem, Paulo relata que está lá em Isaías 52:7. Eu coloquei aqui no esboço. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias e proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Amém? Isaías 52:7. Em 1 Timóteo 2:4 diz assim: Ele quer, quem que quer? Diga, Jesus. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é salvar a todos. E a nossa função é anunciar a todos. A nossa função é crer nisso, se alegrar nisso. E aí ele continua dizendo, isso mesmo, está certo, 2:5, porque não é o 4, só o 4 mesmo, só o 4. Ele quer que todos, o Senhor, Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Você sabe que há uma expressão que diz que todos já têm, o Senhor já quer salvar a todos, só que eles não sabem. As pessoas vão ser salvas, mas elas não sabem. Então precisam ser nós que vamos falar para elas desse bem que nós recebemos. Amém, meus irmãos? Você recebeu um bem precioso, seu filho, que você que é pai, está sendo cuidado aí nessa linha. Você pode ter certeza como vai ser o futuro dele. Muito melhor do que o nosso. Com certeza. Amém? Em nome de Jesus. Então, esse versículo nós lemos de 1 Timóteo 2:4, ele mostra que Deus deseja que todos sejam salvos e se volte para Ele. Agora, o que Jesus disse acerca disso? Vamos ver? Vamos ver o que o Senhor Jesus fala sobre a questão de salvação. Qual o valor que Ele dá para isso? Nós já vamos encerrar aí para a ceia. Lá em Mateus 28, 19, 20. Esse texto chamado da Grande Comissão. Mateus 28, 19. Olha lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ou até a consumação do século. Este versículo, irmãos, ele é considerado a ordem de Jesus para seus seguidores, pregarem o Evangelho e fazerem discípulos. Pastor, eu não sei fazer. É só participar, estar na igreja, colocar a sua mente em Cristo, participar das atividades, você está cooperando, porque a sua liderança vai te direcionar, sabia? Atos 1:8, para a gente encerrar, para a gente orar. O poder de Deus vem por um propósito. Olha o que diz aqui Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O poder vai descer para quê? Para que nós sejamos testemunhas. Então aqui Jesus promete poder para testemunhar e espalhar o Evangelho. Amém?